Você ouve agora Na Estrada com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta: como fazer bom uso das ferramentas atuais? Heloísa Pires e Humberto Schubert respondem. Eu acabei de ligar agora, salvando a minha ida para São Paulo através do celular. Eu levanto e eu já ligo para a família. Então, é aproximação, mas lá em casa eu digo, não, nada de celular na reunião das famílias. Nós nos reunimos para almoçar e esquece o celular. Antes de vir, prepare em casa, liga para quem você precisar. Porque me incomoda no shopping, por exemplo, no restaurante do shopping, casais e filhos. Um dia a menininha pendurava na mãe, queria falar com a mãe empurrava e lá. Eu quase levantei e fui. Eu falei, mas não, essa mulher é violenta, ainda vou apanhar. E não vai adiantar uma vez só. Então é incrível como perderam o referencial. E outra coisa, crianças agressivas, jovens agressivos, professoras apanhando. Outro dia eu vi um cantor tadinho, as drogas, mas ele dizendo para o pai, me dê R$1.000, senão eu te mato. E o pai continuou caminhando. E era um vídeo, mas eu falei, meu Deus, que ele não mate o pai. Agora ele está internado. As drogas, legalização das drogas, o aborto, legalização do aborto. Que mundo é esse que os bons continuam calados? Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons, chamados bons, que o bom não faz isso e nós sabemos, se encolhem. E os maus dominam. É o que está acontecendo no século XXI. A epiceidade, falava o pai, a espiral de evolução tem uma aparente descida e uma subida. Descida, exemplo, Idade Média, subida, Renascimento. Estamos na descida, mas a subida só virá se nós, chamados bons, falarmos, assinarmos abaixo os assinados. Exigimos, eu digo, se eu fosse ainda jovem professora, eu faria um movimento, pelo menos em algumas escolas, para sairmos, como Gandhi ensinou, numa passeata calma, exigindo respeito. Respeito às crianças, respeito à pátria, respeito aos pais, respeito ao mundo. Estamos permitindo, atrasando a subida da evolução, um mundo de regeneração, por comodismo, por preguiça, por cansaço, por mania de entregar aos maus a administração da terra. Quando a gente pensa em ferramenta, geralmente a gente pensa em um aparelho, um instrumento físico, tecnologia. A ferramenta mais importante que a gente está usando aqui não é a câmera, não é o áudio, é a linguagem. Né? Linguagem é uma ferramenta material, né? São sons que a gente articula, né? Dentro labiais, guturais, etc. e tal. Projeção de ar, quer dizer, é uma coisa física. E a gente vai juntando esses sons, forma uma palavra para designar um objeto e a partir daí a gente vai evoluindo a linguagem, vai criando milhões de palavras, né? Em todas as línguas diferentes, com muita riqueza de uma língua para outra, um significado para outra. Quando a gente estuda os idiomas, a gente vê, olha, eles falam de um jeito completamente diferente, eles fazem uma referência que não tem nada a ver com a forma como a gente faz. Então, essa primeira ferramenta do pensamento, tudo que a gente pensa, a gente na nossa cabeça sozinho, a gente está falando. Poxa, e aí, como é que é isso, né? O que eu vou responder? Quer dizer, a gente usa a ferramenta material da linguagem na intimidade, no segredo, né? no íntimo da consciência. E se essa ferramenta está sendo negligenciada, está sendo pervertida, está sendo distorcida, porque a cultura, a televisão, a rua, a escola, a mídia, acham que a linguagem não pode ser rebuscada demais, não pode ser cuidada demais, não pode ser uma linguagem muito formal, tem que falar igual fala todo mundo na rua. E aí a gente vai falando pior e pior, perdendo a capacidade de articular o pensamento, de estruturar o pensamento, perdendo a capacidade de embelezar o pensamento, porque a poesia desapareceu, né? Veja-se letra de música. O que é que aconteceu com a nossa linguagem? Que era
um dos idiomas mais poéticos, mais líricos que a espécie humana conseguiu produzir, o português. De Camões, né, até Machado de Assis, né, da música dos anos mais ou menos 60 para trás, né? E como que a gente, pervertendo uma ferramenta fundamental do espírito, do pensamento, a gente pode achar que as coisas vão melhorar. Então a gente precisa ter um pouco mais de capricho, cuidado, responsabilidade com a forma como nós falamos, com a forma como nós escrevemos, a forma como nós lidamos, a etiqueta, o comportamento, a forma da gente lidar com o outro, nos pequenos gestos. A gente acha que isso é hipocrisia. Né? Não, excesso de protocolo, excesso de formalidade. Não, é o pensamento indo na frente e prevendo um mal-estar, uma ofensa sem querer, que eu nem percebi que, né, dei um esbarrão, que eu falei uma coisa que podia ser inadequada. Então, quando a gente mede, calcula o que vai dizer antes de dizer, quando a gente mede, calcula os gestos antes de fazer, a gente se torna um pouco mais delicado, um pouco mais agradável, um pouco mais adequado, né? Sabe o que está fazendo na hora que está fazendo. Isso tudo ajuda tremendamente as relações sociais, agiliza as relações profissionais, as questões de Estado, né? Tudo isso desembaraça a gente dos tantos constrangimentos e escândalos que a gente vê, da política até o meio artístico. Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.